Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Que o Senhor nos abençoe através dessa leitura. Vamos mais uma vez orar, pedir a Deus sua bênção. Pai, nós agora estamos com a Tua palavra diante de nós, lemos uma porção dela e vamos meditar sobre ela. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, abençoe os meus irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir, que, ó Deus, o Seu Espírito Santo possa falar conosco e, ó Deus, incomodar-nos acerca de algo, Senhor, que está no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa boca e que não Te agrada, no que diz respeito, ó Deus, ao que esse texto que o Senhor Jesus proferiu, ó Deus, e coube ao Seu Espírito inspirar este apóstolo para registrar, ó Deus, essas palavras tão relevantes, tão importantes numa sociedade, ó Deus, tão permissiva, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. A libertinagem é muitas vezes dissecada em termos de seus componentes, como a promiscuidade, a pornografia, o adultério, o incesto, a sedução, a prostituição e até mesmo o estupro. E ela é ainda descrita como um vício contrário à natureza, por aqueles que gostam de classificar os pecados capitais, e por falar nisso, o pecado relacionado à impureza sexual é o 7º pecado na lista dos famosos 7 pecados capitais. Mas em seu âmago, a libertinagem é a idolatria do sexo, uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual. Ela acontece até mesmo nas relações sexuais lícitas, quando o objeto do sexo, do desejo, não é o parceiro sexual, mas o prazer ou os serviços que o parceiro pode proporcionar. No Sermão do Monte, Jesus enfatiza essa destruição, a destruição interna que a libertinagem produz. Aqui, o Senhor Jesus direcionou suas palavras àqueles que se achavam sexualmente justos por não violarem de maneira estrita o mandamento, mas que, no entanto, seguiam uma mulher com os olhos. Em contraste, Jesus enfatiza que o mero fato de um indivíduo não cometer adultério com certa mulher não significa que a relação com ela, quanto à sexualidade, é como deveria ser, ou que ele é verdadeiramente sexualmente puro. Isso não é meramente um assunto, mostra Jesus aqui, da ação do corpo, mas dos pensamentos, do coração e da mente. É muito importante destacar que as várias distinções estabelecidas por Cristo nesse discurso, especialmente nessa parte que faz relação com a lei, nesse discurso não eram, as distinções aqui estabelecidas por Cristo, não eram entre a lei promulgada no Sinai e os seus ensinos. Não há nada de contraditório. O que ele agora confronta não diz respeito ao real ensino da lei e dos profetas, mas acerca, como a gente viu, das visões inadequadas e errôneas de seus ensinamentos pelos rabinos.
e as falsas noções que eles criaram a partir das suas tradições, dos seus escritos em relação à lei e aos profetas, especialmente à lei. Depois de declarar expressamente sua total harmonia com a lei, como a gente viu, e os profetas aí, especialmente entre os versos 21 até o verso 26, onde ele diz que ele não veio para simplesmente colocar a lei de lado, né? Melhor dizendo, entre os versos 17 a 20, ele não veio para revogar, para destruir a lei, mas veio para cumprir. Nós devemos considerar como repulsiva a ideia de que Cristo, imediatamente depois, passou a se opor a estes mandamentos, a lei do Sinai, afirmando que Moisés ensinou uma coisa e que ele está ensinando algo completamente diferente. Não. Em todas essas passagens em que o mandamento é citado, no meio de interpretações dos antigos, como ele chama aqui, foi o entendimento deles contra os quais o Senhor dirigiu suas palavras de autoridade. Não é a lei em si que está sob consideração, mas as interpretações rasas e carnais, meramente externas, dela feitas pelos fariseus. A nossa sociedade se afastou dessa proibição, não adulterarás, e ainda mais na interpretação, no sentido mais pleno que o Senhor Jesus nos deu aqui. Muitos pensadores modernos defendem a legitimidade do adultério, se houver amor. O Dr. Donald Carson diz que até o cristianismo, muitas vezes, é invocado para legitimar, para santificar este ponto de vista. Afinal de contas, o ponto central do evangelho, dizem eles, não é o amor? Então, em nome do amor, tudo é permitido, especialmente nessa área. Enquanto a nossa sociedade se afasta do sétimo mandamento, Jesus caminha noutra direção, como a gente olha aqui para esse texto. Ele não se contenta com o mero cumprimento externo do mandamento. Ele ressalta a pureza para a qual a lei aponta. De fato, ao declarar que a concupiscência é adultério, o desejo desenfreado é adultério, Jesus aprofundou o sétimo mandamento em relação ao 10º, que proíbe exatamente a cobiça, coisa que os fariseus, os antigos, como ele diz aqui, os entendidos da lei, não conseguiram perceber a ligação que existe entre todos os mandamentos, sobretudo o 10º com todos os outros mandamentos. Vamos olhar para esse texto em 3 dimensões: a profundidade, a gravidade e também a mortificação, que é o tratamento que deve ser dado do pecado da impureza sexual. Então, em primeiro lugar, observe aí, especialmente à luz dos versos 27 e 28, veja a profundidade do pecado da impureza, como Jesus nos faz olhar sobre esse tema. Veja como Jesus tratou aqui o mandamento não adulterarás. O Senhor não disse assim: enquanto você não tiver cometido o ato de adultério, está tudo bem. Pelo contrário, ele declarou: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos, especialmente no que diz respeito a este pecado do adultério. Antes, é algo que está no interior do coração, Jesus mostra, que provoca aquelas más ações. Em outras palavras, o ensino que aqui se encontra é o ensino característico das Escrituras, sempre que elas se manifestavam sobre o assunto, a saber que o que nós deveríamos concentrar não é tanto sobre os atos pecaminosos como tais. Os pecados nada mais são senão os sintomas de uma enfermidade chamada pecado. E o que importa não são esses sintomas, mas a própria enfermidade, porquanto a enfermidade
e não os sintomas é o que de fato mata a vida humana, que afasta a pessoa de Deus. Novamente, os rabinos, os estudiosos, estavam tentando limitar o alcance do mandamento. Como eles fizeram com o anterior, e com outro mandamento, e com os mandamentos que Jesus vai exemplificar aqui, até o final desse capítulo de número 5. Embora o pecado de cobiçar a mulher de outro homem esteja incluído no 10º mandamento, que trata da cobiça, eles evidentemente achavam mais confortável, como muitas vezes nós achamos, ignorá-lo. No seu ponto de vista, eles e seus alunos, seus discípulos, os discípulos dos fariseus, guardavam o 7º mandamento, contanto que evitassem o ato do adultério propriamente dito. Assim, eles davam uma definição bem conveniente para eles, estreita do pecado sexual, e uma definição conveniente também, ampla, à questão da pureza sexual. Mas Jesus ensinou completamente diferente. Ele estendeu as implicações da proibição divina. Ele afirmou que o verdadeiro significado da ordem divina era muito mais amplo do que a mera proibição de atos de imoralidade sexual. Assim como a proibição do homicídio incluía os pensamentos iracundos, as palavras desferidas, muitas vezes até palavras corretas, mas com um sentimento de ira, eles, na verdade, estavam ali embutidos à pecaminosidade. A proibição do adultério incluía um olhar concupiscente e a imaginação. Podemos cometer assassinato com nossas palavras, podemos cometer adultério com nossos corações e mentes de Jesus. Na verdade, o verso 28 diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E é claro, aqui nós estendemos para, na verdade, todos os seres humanos. Não é uma questão só do homem em relação à mulher, mas também, é claro, tem a ver com da mulher em relação ao homem, embora seja muito mais próprio nesse sentido os pecados do homem, no sentido masculino mesmo, não genérico. Jesus faz uma relação aqui muito importante, muito profunda, e que esses escribas e fariseus, esses intérpretes da lei, não conseguiram perceber, entre os olhos, o coração e o adultério e a impureza sexual. Que é explicada num comentário do Dr. John Stott sobre o assunto, onde ele diz que o argumento é o seguinte: se olhar concupiscentemente é cometer adultério no coração, em outras palavras, se o adultério do coração é o resultado do adultério dos olhos, então a única maneira de tratar o problema é do início, ou é no início. Isso é, no nosso olhar. Interessante que Jó declarou que já tinha aprendido essa lição. Lá no capítulo 31, no verso 1, e depois no verso 9, ele diz assim: eu fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? E no verso 9, ele então prossegue falando a respeito do seu coração. Se o meu coração segue os meus olhos, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, ele reconheceria que tinha pecado e que merecia o juízo de Deus, lá no contexto do capítulo 31, quando ele está se defendendo diante de Deus. Mas ele diz essas palavras muito reveladoras, antecipando exatamente estas relações que o Senhor Jesus estabelece aqui, entre olhos, o coração e o pecado e o merecimento do juízo de Deus sobre si.
O controle do seu coração se devia ao controle dos seus olhos. É isso que Jesus aponta. Este ensinamento de Jesus, confirmado na experiência de Jó, continua sendo verdade, claro, para nós. Atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos, e a imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. Nossa imaginação é um precioso dom de Deus e tem sido assim responsável pelas coisas mais criativas e mais belas que a gente pode ver na experiência dos seres humanos. Nenhuma das artes do mundo e poucas das mais nobres realizações teriam sido possíveis não fosse ela, essa capacidade dada somente aos seres humanos, a criação de Deus. A imaginação enriquece a qualidade da vida, mas todos os dons de Deus precisam ser usados com responsabilidade e podem ser muito facilmente tomados pelo pecado, pela impureza, e aviltados e abusados. A essa sociedade que tem minimizado o adultério e, em muito maior grau, alimentado a concupiscência, Jesus transmite sua mensagem aqui muito forte, muito contundente. Uma mensagem para nós: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Dr. Donald Carson diz que ou faz uma pergunta importante a certa altura do seu breve comentário sobre essa passagem, quando ele diz: qual de nós não é culpado de adultério, nesse sentido que Jesus colocou aqui? Sinceridade diante de Deus nesse assunto pode produzir em nós a humildade de espírito que nossos triunfos jamais trarão e nos fazem chorar. Segundo lugar, veja agora a gravidade do pecado da impureza. Nós vimos qual é a profundidade, qual o tratamento profundo que Jesus deu ao mandamento, enquanto os antigos tinham essa tendência de minimizar, de não olhar com profundidade, não perceber a ligação que isso tinha com a cobiça. Agora veja a gravidade do pecado da impureza. Os versos 29 e verso 30, especialmente na parte final, depois de dizer assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, lança-o fora, porque convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. A última parte do verso 30, ele repete, ou seja, 2 vezes ele mostra como isso é importante, como é grave esse assunto. Ele proferiu essas palavras aqui 2 vezes, a fim de torná-las certamente muito mais enfáticas para nós. O seu destino, disse ele, é tão importante que se o teu olho direito, ou se a sua mão direita, estiver sendo a causa de ser lançado no Guiena, no inferno de fogo, então deveria ser arrancado e lançado fora. A ideia de olho direito ou mão direita tem a ver exatamente com a concepção que no contexto do primeiro século, especialmente na cultura judaica, entender que o lado direito, a mão direita, eram os mais importantes órgãos ou as mais importantes coisas estavam do lado direito. E por isso Jesus então, dentro do seu tempo, diz: olha, aquilo que você considera mais importante então na sua vida, né, no seu próprio corpo, isso é muito importante de Jesus, chama atenção para esse fato. Há muitas coisas nessa vida e neste mundo que por si mesmos são muito boas, corretas, são proveitosas, mas o nosso Senhor ensina-nos aqui que se essas coisas chegaram a servir-nos de armadilha, de pedra de tropeço, nós
precisaremos pô-las de lado. Jesus exprimiu o ponto de maneira ainda mais incisiva, de certa maneira, quando ele declarou em Lucas, por exemplo, 14, verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que não importa quem ou o que se tenha interposto entre nós e o nosso Senhor, caso isso seja uma pedra de tropeço, caso isso seja prejudicial às nossas relações ou à nossa relação com o nosso Senhor, então deveria ser abominado, deveria ser eliminado de nós. Ele está dizendo que qualquer coisa, irmãos, que milite, que lute contra a alma e a sua salvação, não passa de um adversário devendo ser tratado como tal. O erro consiste em abusarmos dessas coisas, de colocá-las na posição errada. Isso é errado e esse é o ponto que Jesus enfatiza aqui. Se as minhas faculdades, as minhas propensões, as minhas habilidades me conduzem ao pecado, então terei de abandoná-las, de livrar-me delas. Até mesmo essas coisas precisarão ser postas de lado. Jesus nos mostra aqui que devemos tratar com seriedade o pecado, pois é o pecado que leva as pessoas para a condenação eterna. Se alguém tolera o pecado em sua própria vida, mostra o seu estado de imaturidade ou até mesmo a sua própria perdição. Tudo o mais é secundário. Nós devemos examinar a inteireza da nossa vida e verificar que o destino de nossa alma tenha a prioridade em todas as nossas relações. Impressionante como essa geração, a geração em que nós vivemos, tem uma atitude tão condescendente, tão fraca em relação a esse pecado. O pecado na nossa sociedade é visto mais como uma anormalidade, como se fosse uma doença. Não existe mais pecado. Não tratamos mais dessa maneira. Aliás, é uma linguagem que não se usa, que as pessoas evitam. Inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja. Mas que simplesmente precisa de tratamento, não de condenação ou arrependimento. Não deve ser reprimido, porque isso pode causar dano psicológico. Psicologizamos em extremo os nossos pecados, não os chamamos mais como devem ser, não são tratados mais, são evitados. As pessoas, muitas vezes, estão sofrendo, claro, psicologicamente, porque o pecado causa inclusive doenças físicas, produzem certamente doenças em nós, mas nós evitamos tratar conforme Deus nos estabelece na sua palavra. Cuidamos dos sintomas, não tratamos do problema como Jesus, da doença como Jesus a colocou, que é um problema de pecado. Sabemos muito bem como o pecado seduz, envolve e produz vítimas patéticas. É impressionante observar muitas vezes como as pessoas estão sofrendo, mas elas preferem tratar, elas preferem buscar, como diz o profeta Jeremias, nas cisternas rotas, nas águas, beber das águas amargas, das águas que são salobras, que não produzem realmente cura, não tratam devidamente aquilo que é pecado. No ensino de Jesus, o pecado leva para o inferno, é isso que ele diz aqui. E esse é o principal motivo porque deve ser levado a sério. Irmãos, isso é muito sério. E nós não podemos tratar de outra maneira como o nosso Senhor Jesus nos ensinou a tratar. Ele diz aqui que o pecado leva para o inferno. É isso que ele diz. E por isso é tão sério.
Terceiro e último lugar, veja agora aqui o tratamento que Jesus dá. Veja como ele enfatiza a radicalidade pela qual deve o pecado ser tratado. O pecado deve ser chamado de pecado. Ele tem a ver não só com atos, como vimos, mas com palavras, especialmente com pensamento, com coração, com motivação. Agora, em terceiro lugar, veja a mortificação, a proposta de Jesus para tratar então do pecado da impureza. Superficialmente, parece um mandamento aqui de Jesus assustador, né? Arrancar um olho transgressor, cortar a mão ou um pé infrator. Alguns cristãos, cujo zelo excedia grandemente ao bom senso, à sabedoria, tomaram as palavras de Jesus aqui de uma maneira bem literal, ao pé da letra. E muitos, na história antiga da igreja, nos primeiros séculos, inclusive, se mutilaram. Talvez o mais conhecido exemplo seja o conhecido mestre Orígenes, de Alexandria, lá no terceiro século. Ele foi aos extremos do ascetismo, renunciando propriedades, alimento e até mesmo o sono. E numa interpretação supraliteral dessa passagem, e de Mateus 19, 12, tornou-se um eunuco, ele decepou o seu órgão sexual. Ainda bem que bem cedo a igreja, no concílio de Nicéia, em 325, proibiu esse tipo de prática na igreja. A ordem de desfazer-se dos olhos, das mãos e dos pés que causam problemas é um exemplo do uso dramático que nosso Senhor Jesus fazia das figuras de linguagem. Jesus é mestre nisso. Ele utiliza aqui uma figura de linguagem chamada de hipérbole, uma linguagem, chamaríamos de exagero, exagerada, para exatamente mostrar como esse ponto ele é importante. O que ele pretendia não era uma automutilação literal, física, mas uma abnegação moral sem concessões. Não mutilação, mas mortificação é o caminho da santidade que ele ensinou. E mortificação, ou como ele próprio usa um outro termo nos evangelhos, é Paulo que vai usar, é um termo mais teológico, mortificação, Jesus usa o tomar a cruz. Para seguir a Cristo significa rejeitar as práticas do pecado, com tal resolução que ou morremos para elas, ou as condenamos à morte. O que Jesus quer dizer, então? Apenas uma coisa, irmãos, que nós temos de lidar com o pecado radicalmente. Não devemos acariciá-lo, flertar com ele. Não devemos de forma alguma fazer concessões de vez em quando. É isso que Jesus quer dizer. Temos que odiar o pecado, esmagá-lo, extirpá-lo de nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz este mesmo princípio de uma forma diferente. Diz aqui, no capítulo de número 3, o seguinte, no verso de número 5 e os versos adiante, mas ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e começa a descrever vários pecados. Os primeiros 4 ou 5 palavras que ele usa têm a ver exatamente com os pecados da área sexual. Ele diz a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, e assim ele continua. E é interessante que diz, da mesma forma que Jesus, no verso 6, Paulo diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como aqui em Mateus 5, 29 e 30, Jesus ameaça com o inferno todos aqueles que não lidam com o pecado radicalmente. Agora, observe também que o apóstolo Paulo
na continuidade da passagem, ele diz como isso deve ser feito. No verso 8 e no verso 12, só destacando esses dois versos, quando ele diz: fazei, pois, morrer, no verso 5, a vossa natureza terrena, como isso deve ser feito? Ele diz, verso 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, ele passa a citar essas coisas em outras áreas, essas práticas pecaminosas em outras áreas. A figura é do tirar as roupas, estas coisas que caracterizam, essas práticas que caracterizam a vida no pecado. Tire essas roupas. E aí ele, novamente, a mesma imagem agora de colocar uma nova roupagem. No verso 12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ele passa a descrever então todas estas coisas que devem agora fazer parte da nossa vida. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é aquilo que o Senhor Jesus está dizendo no Sermão do Monte, descrevendo essas expressões que o nosso Senhor Jesus diz aqui de uma maneira tão radical. Isso é fundamental. Ficamos imaginando se já houve uma geração, irmãos, na qual esse ensinamento de Jesus foi mais importante, mais necessário do que a que nós estamos vivendo agora. Tão aplicável. Porque nós percebemos um rio de obscenidades, literatura pornográfica e imagens tão fáceis, tão acessíveis, que as próprias crianças podem, na verdade, acessar através de um celular, em sites pornográficos, em filmes sobre sexo. Está transbordando, inundando a nossa sociedade. O pastor John Stott, ele, num dos momentos, praticamente na conclusão sobre essa passagem do seu comentário, ele diz: obedecer a este mandamento de Jesus envolverá um certo mutilamento. Teremos de eliminar de nossas vidas determinadas coisas, que embora algumas possam ser inocentes em si mesmas, são ou poderiam facilmente tornar-se fontes de tentação. Em sua própria linguagem metafórica, podemos tornar-nos sem olhos, sem mãos ou sem pés. Isto é, deliberadamente declinaremos da leitura de determinada literatura, de assistir a certos filmes e visitar a certas exposições. Se o fizermos, seremos considerados por alguns dos nossos contemporâneos como pessoas de mentalidade estreita. Talvez tenhamos de nos tornar culturalmente mutilados, a fim de preservar a nossa pureza de mente. Jesus foi bastante claro sobre isso. É melhor perder um membro e entrar na vida mutilado, disse ele, do que conservar todo o nosso corpo e ir para o inferno. É o mesmo que dizer, é melhor perder algumas das experiências que a vida oferece, a fim de entrar na vida, que é a vida realmente verdadeira. É melhor aceitar alguma amputação cultural nesse mundo do que arriscar-se à destruição do outro. É claro que esse ensinamento, meus irmãos, vai totalmente contra os padrões modernos da permissividade que a gente está observando nos nossos dias. Baseia-se no princípio de que a eternidade é mais importante do que o tempo, que a pureza é mais do que a cultura, e que qualquer sacrifício é válido nesta vida se for necessário para assegurar a entrada na outra. Temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro, se queremos seguir a multidão ou o nosso Senhor Jesus Cristo, diz John Stott. Como é que nós terminamos aqui? Eu queria levantar dois importantes pontos para a gente fechar o nosso
estudo, a nossa meditação nessa manhã. Primeiro, é que nós precisamos entender o preço que teve que ser pago para que fôssemos libertos do pecado e do poder do pecado sobre nossas vidas. Qual foi? O grande objetivo da vinda de Jesus Cristo foi para receber em seu corpo e alma a punição que os nossos pecados mereciam. Na linguagem do Novo Testamento, o Senhor Jesus veio, o propósito da sua vinda foi para exatamente remir-nos, trazer redenção para toda a nossa iniquidade. Esse foi o preço. Nós não somos salvos por nosso próprio esforço. Nós não vamos vencer os nossos pecados também, se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Esse e outros pecados, esses dentro do nosso coração, Ele nos habilitou para fazer morrer a nossa natureza, porque Ele mesmo morreu e nos incluiu na sua morte. O texto de Colossenses capítulo 3, antes de falar, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, no verso de número 5, ele diz antes que Cristo morreu, e nós morremos também na sua morte. Ele nos incluiu na sua morte. Essa morte em Cristo Jesus, essa união mística, como os teólogos ensinam, e é claramente descrito no Novo Testamento, estabelecido no Novo Testamento, na verdade, é a fonte da nossa vitória. Se nós não nos compreendermos em Cristo Jesus, que nós estamos nele, em Cristo Jesus, unidos a Ele, se nós não estamos com esse status, nesta posição diante de Deus, certamente nós não estamos em Cristo, e se nós não estamos em Cristo, nós não podemos destruir o pecado em nós. Segundo lugar, nós precisamos entender que é absolutamente necessário, para vencer o pecado no dia a dia, da ação do Espírito Santo em nós. Nós dependemos diariamente para vencer os nossos pecados. Esse pecado que tem a ver com a nossa alma, o nosso coração, como Jesus disse. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que esse poder está em nós. Ele diz nos versos 4 a 6, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja aí, não andamos mais segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos vencer esses pecados e este pecado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscá-lo diariamente, numa relação cada vez mais profunda com o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a fazer morrer a nossa natureza terrena, para nós sermos vitoriosos contra este pecado. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, reconhecer que somos, ó Deus, por nós mesmos, completamente impotentes, ó Deus, de força para vencer as tentações nesta área que o nosso Senhor aborda.
Porque, ó Deus, como entendiam os fariseus, os antigos, os intérpretes, ó Deus, já certamente era impossível obedecer este mandamento. Mas como o próprio Jesus aprofundou, que tem a ver com o coração, com as intenções, com os pensamentos, ó Deus amado, nós somos culpados, nós pecamos e pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, nos abençoe a manter em nossos corações e mentes a pureza em relação, ó Deus, ao sexo oposto e a qualquer tipo de impureza nesta área. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor nessa hora que nos ajude em nome de Jesus. Amém.